Olá. Olá, olá. Entrando no Facebook também. Colocar aqui no comentário o que vai rolar hoje. Hoje vai rolar o meu primeiro review. Review 365 DNI. E agora eu vou marcar aqui, fixar comentário. Esperar um pouquinho o povo chegar. Pra quem tá aí, dá um oi pra eu saber quem tá aí. Eu vou dar uma revisadinha no que tem rolado por aqui. Hoje eu trouxe várias anotaçõezinhas pra gente falar desse filme super polêmico. E é sobre essas polêmicas que eu quero focar também. Tendo a minha visão como sexóloga, tem vários comentários que eu vi na internet que me preocupam muito. Então, semana passada rolou live pra falar sobre o que é sexualidade, o que sexualidade engloba. E lembrando que não é só o ato sexual, não é só sexo. E também dei uma pincelada por cima, mas não fui a fundo que sexo também não é só penetração, não é aquela coisa falocêntrica, genitalizada. Mas isso já é conversa para um outro dia. Isso foi na terça. E aí na quinta-feira eu entrevistei a Riga Kali e tava uma delícia, tanto é que a gente acabou fazendo duas seguidas, porque uma só não deu conta. Então a gente ficou 1h40 quase conversando, ficou super legal. Coloquei, tá gravado no IGTV e no meu canal do YouTube, todas essas lives. De todas as lives que eu fiz nesses últimos tempos aí, só as 4 primeiras que não ficaram gravadas no IGTV, mas estão no meu canal do YouTube, que é Larissa SR Pombo. Vocês me acham com esse nome em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E hoje eu quero falar sobre o filme 365 Dias ou 365 DNI. Eu vou esperar um pouquinho para chegar mais gente aqui. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre o filme, qualquer comentário, digam se vocês já assistiram o filme, se vocês já ouviram falar do filme, que comentários vocês viram por aí na internet a respeito desse filme, que é o 365 Days ou Dias ou DNI, que tá rolando polêmica atrás de polêmica, e é disso que eu vim falar hoje. Eu tô horrorizada com alguns comentários que eu vi na internet, gente, é impressionante como tem tanta gente que romantiza uns negócios que são de assustar. E isso escancara vários problemas sociais que a gente encara, escancara distorções que a nossa cultura gera em tantas pessoas. E a revolta de outras tantas que já enxergam exatamente os problemas de certos relacionamentos, o que é tratado também nesse filme. Vamos ver, mais gente chegando. Eu tô vendo que tem gente chegando no Facebook e no Instagram, eu não consigo acompanhar direito, e no Face eu não consigo ver nem quem entrou. Mas vamos começar. Ou será que eu espero mais um minutinho? Cadê o horário aqui? Tá. Eu vou esperar mais um minutinho, mas coloquem nos comentários se vocês já assistiram o filme, que isso vai ajudando a conversa. Lembrando que, assim como eu já avisei nos meus posts, vai estar cheio de spoiler. Não tem como eu falar dos assuntos aqui sem dar um spoiler atrás do outro. Então, se você ainda não assistiu e quer assistir sem spoiler, então ou assiste só o comecinho, porque o comecinho eu vou falar de
de coisas que estão na própria descrição do filme, então não é tanto spoiler assim. Mas não tem como eu fazer essa live sem dar muitos e muitos e muitos spoilers. Então, se você quer assistir o filme antes de ter muitos e muitos spoilers, assiste a gravação aqui no IGTV e no YouTube depois de assistir o filme, porque não vai ter como. Então, esse filme, 365 Dias, ele é um filme polonês. Eu anotei os nomes da galera porque eu, pra decorar nome, não sou das melhores. Então, na verdade, ele é baseado no primeiro livro de uma trilogia da escritora, cadê o nome dela? Blanka Lipinska. Então, ele é um filme polonês. Ele foi... A estreia dele lá na Polônia foi em fevereiro. E ele tá na Netflix em vários países. E na Netflix aqui do Brasil estreou agora esse mês de junho. Quem fazem, né, os protagonistas que fazem os papéis principais de Laura Biel e Massimo Torricelli são os atores, né? A atriz Ana Maria Cieluca, eu acho que é assim que pronuncia. E o que faz o papel principal mesmo, o Máximo, é o ator Michele Morrone. Eu acho que é assim. Pelo que eu entendi, ele é italiano mesmo. E ele faz vários... Ele é ator, modelo e cantor. Tem vários trabalhos tanto na Itália quanto na Polônia. Esse filme é dirigido... Além dos livros terem sido escritos por uma mulher, ele também é dirigido por uma mulher e um homem, mas principalmente a Bárbara Bialovas e também pelo Thomas Mandes. Mas em vários lugares você só vai ver o nome da Bárbara. Uma coisa que eu não tenho como negar que eu gostei, e muita gente gostou do filme, é da fotografia do filme. Tem gente que, né, no sentido mais técnico, falou que a trilha sonora é uma porcaria, que a fotografia do filme também não presta. Eu achei lindo, mostra lugares maravilhosos da Itália, um pouco da Polônia, mas bem mais da Itália. Muito luxo, então são coisas luxuosas, são coisas bonitas. A trilha sonora realmente é ok, não é nada assim, eu não achei nada demais, mas não achei ruim também. Mas a fotografia do filme eu achei muito, muito linda. Eu não tô aqui pra dizer não assistam. Eu acho que vale a pena assistir, mas sim com uma lente de interpretação crítica daquilo. Que eu não gosto nunca de demonizar nem romantizar nada. E como eu tenho visto romantizarem demais algumas coisas deste filme, isso me deixou preocupada como sexóloga. Oi, boa noite. 3 vidas inteiras, teremos a nossa live na quinta. Lembrando, gente, que na quinta, como eu vou entrevistar esse trisal das 3 vidas inteiras, eles me pediram pro horário ser um pouquinho mais tarde. Então, em vez de ser 19 horas, vai ser às 21 horas. Mas eu vou relembrar disso no final também. E a partir de amanhã eu vou estar divulgando melhor, certinho, com tudo escrito. Então, voltando ao filme. Por causa de vários desses comentários romantizando muitas coisas desse filme, eu quero deixar bem claro, romantizar uma pessoa, a beleza da pessoa ou certas atitudes, se fossem consensuais, e outra da situação que aparece no filme, que me espanta muito. Então, como não é spoiler, que na verdade esse cara, o Máximo, sequestra essa mulher, Laura. E ele a deixa, né, fala pra ela que ela tem
ele sequestra ela no aniversário dela de 29 anos. Então ele fala que se até o aniversário dela de 30 ela não se apaixonar por ele, aí ela tá livre. Ou seja, ela é realmente sequestrada. Então, assim, já começa o filme bem complicado, porque, na verdade, o que leva a isso... Agora vão começar os spoilers mesmo. Um spoiler atrás do outro, gente. Se preparem. Apertem os cintos e vamos lá. Ele é um mafioso. Ele é chefe de uma máfia italiana. E quando ele tá lá conversando com o pai dele, que na época era o chefe dessa máfia, eles levam levam tiros, o pai dele morre, e antes dele levar esse tiro e quase morrer, o Máximo tava olhando pelo binóculo e vê essa mulher. E depois a gente descobre que é a Laura. E quando ele tá quase morrendo, o filme mostra ele tendo essas visões dessa mulher. E aí, anos depois, se não me engano, 5 anos depois, é quando ela tá aparece ela tendo um relacionamento bem ruim, já bem disfuncional, já tá bem infeliz, o cara não trata ela bem. Tá lá na Polônia, e aí ela resolve comemorar o aniversário dela de 29 com amigos e o namorado na Sicília, na Itália. E aí é quando ela começa a dar indícios pro namorado que ela não tá mais atuando o relacionamento do jeito que tá. Ele joga, inclusive ela joga ele na piscina e tal, enfim. E ela é sequestrada. E aí, quando ela acorda, Máximo fala pra ela que ela tem esses 365 dias pra se apaixonar. Caso ela não se apaixonasse, ele estaria livre. Falou que ele não faria nada com ela que ela não quisesse, se ela não pedisse permissão, fingindo que tá dando um consentimento. Só que no mesmo momento que ele tá falando isso, ele já tá enforcando ela, né, segurando ela, jogando ela na cadeira, segurando no peito dela. Então, assim, não tem nada de consentimento ali. Não é eu vou fazer quando você me permitir, porque ele já está tirando a liberdade dela e tocando o corpo. Peraí. Aí, voltei. Então, assim, não tem consentimento ali. Tem outro momento que ele leva ela pro aviãozinho particular lá dele e, de novo, toca o corpo dela e aí também toca as genitais dela. Então, assim, é bem complicado. Aí o pessoal romantiza porque ela faz expressão de que tá gostando. Típico de síndrome de Estocolmo. E mesmo que ela quisesse protestar ali, ela tava no avião dele, com um cara super poderoso, que ela já tinha visto matar um cara na primeira mansão onde ela foi sequestrada, na hora que ela tenta fugir pela segunda vez. A primeira vez ele mesmo segura, aí essa segunda vez que ele não tá, ela acaba vendo os capangas dele matando um cara lá. E então, assim, uma violência atrás da outra. Ele faz questão de mostrar o poder todo que ele tem, tanto de mandar em pessoas quanto de dinheiro. Então, mesmo que ela quisesse dizer que ela não queria estar ali e gritar, o que ia adiantar? Ela tava no avião dele, com ele e os capangas dele. Então, assim... E é bem complicado porque tem pessoas que são vítimas de estupro, por exemplo, e se sentem extremamente culpadas porque sentem prazer durante aquele abuso. Ou então, pessoas que não entendem que estão sendo abusadas só depois de muitos anos que entendem isso. Então, não é porque a pessoa tá demonstrando que tá sentindo prazer que ela não tá sendo vítima daquilo. Então, é bem complicado mesmo. Antes de eu continuar com outras partes do filme e dando mais e mais spoilers,
Eu achei um vídeo do próprio Michele, do próprio ator, falando da construção dessas cenas, da construção do personagem, do Máximo, como que ele teve que ter longas conversas com a Blanca, né, que foi a escritora da trilogia, para entender melhor esse personagem. Principalmente, né, ele falou desse trabalho todo das cenas de sexo também, que inclusive é outra coisa que eu quero comentar daqui a pouco sobre como foram feitas. E aí ele declara nessa entrevista a seguinte coisa: para Máximo, que é o personagem protagonista, fazer sexo com Laura é mais que sexo. É algo sério. Não é uma brincadeira. Há algo perverso na mente dele. Ele é alguém viciado em sexo. Então, só por essa declaração da construção do personagem, a gente já vê que ele tem, no mínimo, aí 2 distúrbios, né? De ser realmente perverso e de... não é só uma troca de afeto, não é só fazer sexo. Pra ele é um jogo muito maior e é algo mental muito maior pra ele. É um jogo de poder muito grande. E a questão do vício em sexo é sim um distúrbio. É muito diferente de uma pessoa que gosta muito de sexo, que tem a libido alta, de uma pessoa que é viciada em sexo. Isso coloca ela em risco e outras pessoas em risco, isso traz sofrimento, isso traz atos de irresponsabilidade, isso traz dependências, isso traz uma série de prejuízos. Então, o personagem já foi criado em cima disso. Então, né, vamos ter cuidado em romantizar essas coisas. Sobre a questão das cenas em si, né, fora a fotografia toda, o diretor de fotografia do filme é o Bartek Sierlicka. Eu li algumas entrevistas que ele deu sobre principalmente as cenas de sexo, que o pessoal fala muito que realmente, nossa, são quentes. Isso a gente não pode negar que são cenas quentes, são beirando ali a pornografia mesmo. Ele garante que os atores não estão se envolvendo, né? Não é sexo, por isso que não é pornografia. Tem gente que diz que, nossa, que é muito difícil até não ser e tal. Meu Deus, será que usa uma prótese? Ele não fala de próteses nessas entrevistas. O que ele fala é de como eles fizeram o máximo para diminuir o pessoal envolvido nas cenas, né? Trabalhando nos bastidores ali, para deixar o máximo possível dos 2 atores à vontade para terem essas cenas, um jogo de câmeras que as câmeras ficassem o mais invisíveis possível para os 2 atores, para eles também se sentirem mais à vontade, para as cenas conseguirem ser melhores. Foram longas também, até eles conseguirem como eles queriam. Porque ele falou que ele queria realmente essa crescente de primeiro a tensão entre os 2, e aí foi crescendo para uma coisa de tentação, depois sadomasoquismo, que eu já vou falar sobre isso, que ok, e depois o amor, né, a paixão. Então ele quis mostrar de perto a respiração, o suor e não sei o quê. Então assim, como cenas eróticas, realmente o público tá gostando muito, tem muita gente elogiando, tem muita gente gostando, é muito difícil você ver aquilo e não sentir nada, né, não achar alguma coisa gostosa daquilo ali. Principalmente para pessoas que gostam de um sexo um pouco mais intenso, de um jogo mais... dessa pegada mais selvagem, digamos assim. Sobre a questão de sadomasoquismo, gente, é nada. Porque assim, BDSM, como eu já expliquei em outros momentos, mas a gente tem que sempre reforçar.
as parafilias, né, ou essas práticas eróticas fora da curva, elas têm que ser consentidas. De novo, o problema desse filme é a falta de consentimento. Nada daquilo foi acordado, nada daquilo foi conversado antes para ser permitido aquilo. Então, ele tem uma das cenas famosas, que daí eles falam que é sadomasoquismo, que a única coisa que eu vi ali foi a amarração das mãos e dos pés da Laura na cama, e, né, com correntes, algemas e tal, um afastador de pernas também, que inclusive na hora que ela se mexe abre mais aquela barra. E a cena em si é bonita, mas não tem nada de BDSM ali, porque aquilo não foi conversado. Ela não deu consentimento antes, dizendo que ela gostava de bondage, que é essa privação, não, restrição de movimentos, nem de privação de sentidos, enfim. Então, outra cena bem complicada é essa daí, que também, inclusive, ele traz uma outra mulher, ela fica vendo a cena e tal. E outra coisa que ajuda muito essa síndrome do Estocolmo da Laura se intensificar é quando ela cai na água lá do iate do mafioso. E ele salva ela. Ela tem um problema do coração, desmaia e tal. Então ele salva ela. E esse salvamento dela faz ela misturar ainda mais esses sentimentos e misturar a obsessão dele. Ele, né, stalkeou ela. O filme mostra depois que desde aquele dia que ele levou o tiro e o pai morreu, que ele... não diz nesse filme como que ele achou, e tem fotos dela, mas... diz a ex-namorada dele, fala pra Laura que ele nunca escondeu essa obsessão dele pela Laura. Tanto é que a casa tinha fotografias dela. Então, assim, não é esse comportamento obsessivo, gente, não é sinônimo de amor. É obsessão. Stalkear a pessoa, né, ficar perseguindo, é crime. Sequestrar é óbvio que é crime. Essa síndrome de Estocolmo recebeu esse nome em 73. Em 1973, teve um assalto num banco na cidade de Estocolmo, nesse banco, e aí o cara fez 4 funcionários do banco reféns por 6 dias. E aí, quando teve essa negociação para libertar o pessoal, eles fizeram uma barreira deles mesmos, com o próprio corpo, para ajudar os sequestradores, né, os assaltantes sequestradores, os criminosos, a saírem do banco. Eu não entendi se era um ou mais de um criminoso. Eu sei que no processo até da coisa toda, do julgamento, eles também tiveram dificuldades, justamente porque essas pessoas desenvolveram sentimentos de afetividade, de simpatia e de amizade por esses criminosos. Então, até na hora de julgar, eles estavam ajudando, digamos assim, né? Eles estavam realmente com essa empatia pelos criminosos. E é exatamente isso que a síndrome do Estocolmo faz. Então, no início, num sequestro, e isso não é só em sequestro, mas é mais famoso em sequestro, a pessoa acaba desenvolvendo essa afetividade pelo abusador. Então, pelo sequestrador ou abusador. Então, por mais que a pessoa esteja fazendo algo errado, é algo ruim, por defesa no início, a pessoa simplesmente começa a colaborar para ela se sentir mais segura e, como quem diz, se eu colaborar, não vai me machucar. Então, algo de pior não vai acontecer. E aí, depois desse estágio, tem o estágio de cada gesto que esse abusador ou esse sequestrador faz, que seja um pouco mais gentil ou um pouco mais humano, digamos assim, a pessoa acaba interpretando como
uma afetividade mesmo. E aí é como se fosse querer dar essa reciprocidade. É muito perigoso, é muito complexo, é muito difícil de entender. E isso não acontece só em sequestro. Pode acontecer em sequestro, pode acontecer em um assalto prolongado ou em relacionamentos normais, mas que acabam se desenvolvendo para relacionamentos abusivos. Então é muito comum pessoas que são vítimas de relacionamentos abusivos e continuam apaixonadas pelo abusador. Então é uma situação bem complicada, que a pessoa tem que procurar ajuda, tem que procurar tratamento. Muitas vezes não é só abuso físico, mas às vezes é psicológico, é financeiro, são várias maneiras em que o relacionamento abusivo ou o comportamento narcisístico pode afetar essas vítimas. E é muito difícil desvencilhar, porque isso também pode acontecer em relacionamentos disfuncionais de cuidadores com crianças, por exemplo. Então, a própria criança confunde esse cuidador, porque ele, ao mesmo tempo que traz afeto, traz amor, traz cuidado, também traz abuso, né? Não necessariamente abuso sexual, pode ser também, mas pode ser só violência física, psicológica, jeitos de coagir essa criança. Então tem vários tipos de relacionamento e situações que podem trazer essa síndrome do Estocolmo. E como a gente pode entender como essas pessoas têm dificuldade de realmente enxergar essa realidade do problema e mesmo depois de enxergar, ter essa dificuldade de sair do problema e não ter empatia. É muito comum, por exemplo, pessoas que são sequestradas, depois que o sequestrador é preso ou acaba morrendo, a pessoa que foi sequestrada chora. Porque quando você tá privado de qualquer contato humano, só tem aquela pessoa, é comum também, por defesa do cérebro humano, também criar esse vínculo. Se a única pele que você toca é daquela pessoa, se é a única pessoa com quem você conversa, se é a única pessoa que traz algum parâmetro de cuidado ou vínculo qualquer que seja, pode trazer, né, gatilhar essa síndrome de Estocolmo, que é nitidamente o que acontece nesse filme, dos 365 dias. Também é uma coisa que foi discutida, que acontece no desenho, né, e no filme da Bela e a Fera. Também é visto na série, né, La Casa de Papel, que mostra isso acontecendo da Mônica com o Denver. Eu não assisti o negócio inteiro, assisti poucos episódios dessa série, mas tem em vários lugares esse paralelo. Outro paralelo que fazem desse filme, claramente, é com 50 Tons de Cinza, que são muito diferentes, mas tem várias similaridades. Primeiro que é essa coisa do erótico, né? De cenas de sexo, que, né, essa coisa quente. Então, acho que é mais por isso aí que o pessoal acaba comparando muito e falando que agora os 365 dias é o novo 50 Tons de Cinza, mas ainda muito melhor. Que realmente as cenas de sexo são bem... aparecem mais e são mais quentes e mais vezes e mais tempo do que nos 50 tons. Outra similaridade que a gente vê são homens que forçam ser esses dominadores dessas duas mulheres, né? A Anastasia e a Laura têm um pouco de diferente no sentido... Nenhuma delas é submissa no sentido de gostarem de obedecer. Então elas desafiam esses caras de maneiras diferentes, né? A Anastasia nos 50 Tons é uma coisa mais inocente, ela é virgem e tal. Já a Laura é uma pessoa que já namorou e tal, e já tem, né, sua vida sexual ativa, já é mais
afrontosa e tal. Então, essa coisa que instiga muita gente também por essa personalidade forte que ela tem. E, né, os dois têm esse super poder aí de não só beleza, bem padrão, né? Todos eles são bem padrões, né? São mulheres brancas, magras, cabelo liso, os homens são sarados, enfim. Estão bem ali no padrãozinho de beleza. E o Máximo é, né, toda aquela coisa do italiano, de sedutor, e sarado, bonito, alto, né? Tem uma cena que a Laura tá conversando com a amiga dela e aí explicando o que tava acontecendo, aí a amiga dela, deixa eu ver se eu entendi. Então, um mafioso te sequestra, um macho alfa, e te dá o que você quer, compra um monte de coisa de luxo, vocês passeiam em coisas de luxo e bailes de luxo, e cheio da riqueza, né, e tal. E aí a Laura até fala, e nos momentos íntimos ele também faz todas as suas fantasias sexuais, e o corpo dele é maravilhoso, não tem quase nada de percentual de gordura, esculpido por Deus. Aí a amiga dela até pergunta, mas e o dito cujo do documento do fulano também é feito por Deus? Aí ela vai até a amiga pertinho e fala, não, é feito pelo diabo. Ou seja, aquela coisa super viciante, como se o cara fosse a perfeição do universo, exceto que ele é um criminoso com ela também, não é só com a vida geral dele. Mas ele tá fazendo de tudo, não sei nem se ele sabe dessa possibilidade e joga justamente nessa esperança da síndrome de Estocolmo. O que eu não entendo é, se o cara é tão maravilhoso, já sabia que o relacionamento dela tava ruim, se ele é tão lindo, se ele tem tanto dinheiro, se ele tem um papo tão bom, se ele é tão sedutor, por que ele não conquista essa mulher normal, gente? Por que ele não vai e abre os olhos dela? Pô, você não tá num relacionamento legal, eu gostei de você, que tal a gente se conhecer, vamos sair? Não, ele tem que sequestrar essa dita cuja pra romantizar um troço desse. Então, assim, não entendi. E nos 50 Tons também, essa coisa do dinheiro, do poder, do luxo o tempo inteiro, como se a mulher fosse ok. Então, isso me preocupa muito, porque muita gente fala muito bem do filme e tal, muitas mulheres, meu Deus, quero um gangster desse pra mim, e que não sei o quê. Gente, é tão problemático isso, porque me assusta no sentido assim, já que eu vou estar mesmo num relacionamento ruim, né, já que eu vou passar por coisa ruim, já que o cara vai ser abusivo comigo mesmo, já que eu vou passar por um monte de desgraça que não é saudável, então que pelo menos seja com um cara lindo, maravilhoso, rico, podre de rico, e que me dê tudo que eu quero e tá tudo bem. Então eu vou passar pano no resto. Só não. E a outra coisa, o que eu ia falar também é de passar pano nisso. Sim! Imagine agora a mesmíssima situação e tire ou a beleza ou o dinheiro do Máximo, e piorou muito mais se você tirar os dois. Por mais que ele fosse um cara sedutor, né, fizesse as mesmas atitudes de um jeito sedutor com ela e ao mesmo tempo passando os limites, porque ele enforca ela mais de uma vez sem ter conversado sobre isso, sem permissão dele tocar o corpo dela, toca no peito, depois toca no peito e toca nas genitais, enfim, várias violações aí, vários abusos, inclusive sexuais, né, não só manipulativos, inclusive ele mente a respeito do ex-namorado dela, mostra fotos dele como se ele estivesse traindo, e na verdade era só depois que ele já tinha lido uma carta que o Máximo escreveu pro ex dela, dizendo que ela tava indo embora, que tava terminando com ele. Olha, uma confusão atrás da outra, é uma sopa de confusão com coisa boa que confunde todo mundo. E aí o medo que me dá é isso, de ver depois um monte de mulher achando aquilo maravilhoso. Então imagine o Máximo sequestrando essa mulher e sendo um velho, nojento, cheio de problemas de pele,
não toma banho direito, ele é um porco, nojento, mas ele é sedutor no sentido de pegar no pescoço dela e aí falar que não vai tocar nela e que leva pra fazer compras. Faça-me um favor, né? Aí a paixão não ia ser a mesma. O lance é porque o cara é lindo, maravilhoso. Aí tá, o cara é lindo, maravilhoso, mas é um pobretão. Sequestra ela, leva pra um porão ridículo. Duvido que também esse povo ia se apaixonar igual. Então eu acho que é diferente você querer fantasiar e romantizar no sentido, né, de fantasia erótica mesmo. O máximo no ator, naquela coisa linda, maravilhosa que você acha que a beleza te atrai. E ter um cara rico. Lógico, se você ama a pessoa, tem um relacionamento bom, e ainda é bonito, e ainda tem dinheiro, tem segurança, lógico que é o ideal, vamos idealizar isso daí. Agora, não misturar o sequestro e o bando de abuso sexual que ele faz e o bando de outros abusos que ele faz e misturar na mesma coisa. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer romantizar e quer idealizar um homem que é bonito pra você? Beleza. Um cara rico te tratando, né, mimando e tratando bem? Beleza. Mas sempre com consentimento. Outra coisa é, por exemplo, o próprio sequestro pode ser uma fantasia de algumas pessoas. Existe o kidnapping play. Kidnapping de sequestro mesmo. Então, tem pessoas que vão gostar dessa fantasia do sequestro, por exemplo. Mas isso tem que, novamente, ser consentido, ser conversado, ser acordado previamente. Então, não é do nada ser sequestrado por um desconhecido e romantizar isso. Agora eu vou ler aqui pra vocês algumas dos comentários que eu vi. Inclusive, eu coloquei nos meus stories perguntando se quem tinha visto e quem não tinha visto. E pra quem tinha visto, o que achou do filme. Então, tem umas coisas bem ruins aqui. Então, um falou que é uma titica. Outra pessoa falou... Gente, eu vou falar palavrão, porque as pessoas colocaram palavrão nos comentários, eu vou repetir. Uma merda. Perdi meu tempo, cara maníaco, abusivo, bandido. Proibido chamar de romance um crime assim. Eu cheguei a ver um vídeo que a pessoa falou que... Eu não sei se no sentido literário, né, do livro ou do filme também, que poderia talvez encaixar em romance dark, que justamente faz a gente se confundir e ao mesmo tempo gostar da pessoa errada, né? De um criminoso, ou enfim. Mas eu não sei se realmente esse filme e esse livro podem se encaixar como romance dark. Mas eu acho bem complicado também chamar de romance. Eu não tô negando que no fim eles realmente sentiam ou não amor, mas esse amor é disfuncional, essa relação é disfuncional. E como surgiu esse amor é completamente não saudável e criminoso. E é por uma síndrome de Estocolmo. Então é bem problemático. Outro comentário. Na questão da construção da história, bem problemático. Aí aqui um outro comentário oposto, quase que oposto àquele anterior lá. Independente das críticas, sigo achando que é um romance. Outro comentário. O filme normaliza a síndrome de Estocolmo, o sequestro e o estupro. É bem complicado. Realmente, porque se a pessoa tá sob esse efeito da síndrome de Estocolmo, ela não tá em condição mental sã. Então, se ela não tá sã, por mais depois que ela fale que tá apaixonada e que consente, esse consentimento não é real porque ela não tá bem da cabeça. Então aí vem a questão de, mesmo ela tendo falado que gostava, poderia ser considerado um estupro. A questão do avião também, antes dela ter permitido ele tocar nela, quando ele toca de novo nos seios e aí toca nas genitais, também também é configurado estupro. Outra pessoa colocou num
sorte que... ela falou assim, eu assisti e amei, só o final que foi uma grande merda. Gente, é porque pelo jeito vai continuar, né? É uma trilogia, então... E eu também achei ruim. Eu acho que mesmo tendo continuação depois, o final poderia ter sido bem melhor. Mas enfim. E a continuação desse comentário foi a meia forma como ele trata ela, como a coisa mais preciosa que ele tem. Quem não quer ser tratado assim, né? Então, é esse tipo de comentário que eu entendo, mas eu me preocupo. Porque uma coisa é você querer ser mimada, outra, né? Uma coisa é você querer ter um cara lindo ao seu lado, um parceiro, uma parceira, né? Com uma beleza muito intensa pra você, que você tem uma atração muito grande, uma química muito gostosa, que essa pessoa possa te dar segurança financeira e mimos e viagens e liberdade pra viajar e comprar o que você quiser. Mas tem que ser numa situação saudável e que não seja sobre um sequestro e uma síndrome. Gente, alguém quer comentar sobre o que eu falei, o que viu as outras pessoas falarem, se assistiu o filme? Que eu não tô vendo nada aqui, então eu tô falando. Se ninguém tiver nada pra acrescentar, eu poderia falar por dias aqui de muitas coisas que eu vi em relatos, em comentários, em vídeos, mas eu acho que o basicão eu falei, e várias coisas desse filme a gente pode falar em outros momentos também com mais detalhes. Hoje eu quis trazer mais esse foco para a Síndrome de Estocolmo, que é a coisa principal do filme, e em outros também, e como é uma coisa mais comum do que a gente pensa, porque quando a gente pensa em Síndrome de Estocolmo, a gente pensa só em sequestro. E também pode ser com um relacionamento de cuidador com criança, pode ser com um relacionamento romântico normal, mas que acaba se tornando abusivo, e a vítima continua apaixonada e amando e com muita dificuldade de se desvencilhar. Até porque, às vezes, o abuso não vem desde o início do relacionamento, né? Às vezes ele vem muito aos pouquinhos e vai minando até envolver a pessoa. Quando começa a abusar um pouco mais forte, esse relacionamento, a outra pessoa, a vítima, já tá muito envolvida, já ama e já tá muito apaixonada. Comentário aqui da Verdânia. Achei muito pertinente seus comentários. No meu trabalho, há muitas mulheres sonhando com o personagem do filme. Pois é, menina. É isso que eu mais me espanto, porque tem muita mulher achando lindo, maravilhoso. Uma coisa é achar a cena em si de sexo, de repente uma ou outra que você gostou, beleza. Ou até querer ser acorrentada, mas assim, que você tenha acordado com seu parceiro fazer aquele bondage, né? Não pensem que aquilo é BDSM de verdade, que aquilo não é. Então é bem complicado de romantizar essas coisas. Até mesmo a cena, né, dele com outra mulher na frente dela, né, essa coisa de exibicionismo, voyeurismo, de não monogamia, são outras coisas também que tem que ser conversadas antes. Não tem que ter o consentimento prévio. Você fazer isso sem perguntar é uma violência. Por mais que a pessoa goste, é uma violência. Não, a violência em si, não, o parâmetro dela não é como a vítima reagiu, gente. É o ato em si. Isso que tem que ficar claro, tá? Não é porque a vítima não sabia que estava sendo abusada que deixa de ser um abuso. Não é porque a vítima que está sendo abusada acaba criando um afeto, um apego, uma paixão que o abuso não aconteceu. Outro comentário aqui também, da Verdânia. Achei bem escroto esse filme. Pois é. A questão do voyeur, além de todo o resto, pra mim foi o pior. Sim, pra várias pessoas essa foi a cena mais complicada, né? E é bem a cena que parece que ela vai dar o consentimento
E aí ele corta e fala, não, vai se arrumar porque daqui 2 horas a gente tem que estar no baile não sei das quantas. E aí, na verdade, ela só acaba dando esse consentimento depois desse baile, depois que ele tá lá, eles estão discutindo lá no iate, ela cai, desmaia por causa do problema de coração lá dela, e ele salva, e quando ela acorda, meu Deus, a paixão da vida. Então é bem problemático. Mas, gente, pra quem não assistiu, eu não tô aqui pra recomendar não assistir. Tem gente que fala, não assista porque é machista, isso com o outro. Eu achei lindo os lugares onde eles foram. O cara é lindo, a menina é linda, né? Vista como linda por muitas pessoas. Luxo, né? A maioria das pessoas gosta de ver luxo, de iate, de roupas caras, de lugares maravilhosos. Então, assim, tem o seu lado bom, e eu acho que não é porque a coisa é ruim que a gente não pode ver, né? A gente tem que assistir justamente com esses olhos críticos e ver do que a gente pode tirar aquilo pra gente de bom e o que a gente tem que colocar aquela bandeirinha de alerta de red flag, assim, meu Deus, se acontecer isso com alguém que eu conheço ou comigo, tem que ficar alerta. Porque como eu tô deixando bem claro aqui, isso pode acontecer no relacionamento normal que vai se tornando abusivo e a pessoa tá muito envolvida ou não consegue ver ou não consegue, mesmo vendo o abuso, não consegue se desvencilhar. Aqui, comentário da Marcela, o cara é lindo. Esse é o lado bom. Exatamente, o cara é maravilhoso. Pra muita gente, né? Ele é bem padrão. Talvez algumas pessoas não gostem desse padrão de beleza do homem sarado. Mas assim, aquela bundinha, aquele tanquinho, aquele peitoral, aqueles ombros largos. Então assim, né? Aquela cara de italiano maravilhosa. Então, tem os seus lados positivos, mas não dá pra romantizar o que não dá pra romantizar. Romantizem a beleza, romantizem os lugares lindos, romantizem as viagens, romantizem você ter dinheiro e o teu parceiro ter dinheiro, mas né? O resto não. A Marcela também falou que é bom pra refletir também sobre essas situações. Exatamente. Acho que abre diálogo, né? Abre essas discussões, abrem esses debates e eu acho que é importante, porque isso reflete muitas mulheres estarem romantizando a situação inteira como uma coisa boa, é um espelho do machismo de novo, né? De como a gente tá se deixando levar por tão pouco. Como que a gente acha que ser sequestrado é uma coisa boa, só porque o cara é bonito e rico. E só porque aparentemente ele também gosta dela, né? A pessoa ser obsessiva pela outra não dá o direito dela de cometer crimes e de fazer coisas com você sem o seu consentimento. Não faz sentido o cara dizer que não vai fazer nada que ela não queira e tocar ela quando ela não queira, e ao mesmo tempo que ele acabou de enforcar, jogar ela no... né, depois de sequestrar, jogar ela na cadeira com força e ao mesmo tempo tá pegando no peito dela e falando que não vai pegar se ela não quiser. Então, assim, é muita maluquice uma atrás da outra. Ele é muito doido, como o próprio ator falou, foi baseado o personagem em pelo menos 2 distúrbios mentais aí, né? Que é essa coisa de ser perverso, de fazer sexo com a Laura não é só questão de relacionamento, não é só questão de sexo, é muito mais, é uma coisa muito séria pra ele. E a questão do vício em sexo, que ele coloca como base pra construção desse personagem. Então, são aí no mínimo 2 distúrbios. Tem gente que fala que ele é um psicopata, eu não sei se ele se enquadraria nessa categoria de psicopatia. Ele com certeza tem muitos problemas aí, né? Narcisista, com certeza, ele é megalomaníaco também. Como a própria Laura fala, não do narcisismo dele, mas dessa megalomania. Na cena justamente antes dela ser amarrada por ele. Então, o filme tem seus prós e contras. Oi, Simone, chegou. Chegou no final. Mas pode assistir o replay, que daqui a pouco eu vou colocar, deixar gravado aqui no IGTV.
Hoje eu também tô fazendo no Facebook, então tá no Facebook. E mais tarde, não sei se hoje ou amanhã, lá no meu canal do YouTube. Pra me acharem em todas essas redes sociais é Larissa SR Pombo. Recadinhos a mais. Muito obrigada, né, por hoje, pra todas as pessoas que vieram aqui, que assistiram ao vivo, pra quem tá assistindo o replay também, pode colocar comentário. Aliás, quem comentou aqui, se puder comentar no IGTV depois também, eu acho ótimo, porque eu acho uma pena que eles apagam aqui os comentários quando vai pro IGTV. E agradecer também as pessoas que participaram nos stories, de colocar se assistiu ou não, e as pessoas que assistiram de colocar os comentários que eu trouxe aqui. Também coloquei lá nos meus stories agora há pouco, que eu acho que é importante também para abrir esse diálogo, abrir esse debate, né? Opiniões diferentes. E eu provavelmente vou fazer algum post escrito também, pra gente poder aumentar esse debate e colocar e perguntar mais, porque, por exemplo, essas pessoas que colocaram alguns comentários no stories, colocaram muito simples, né? E o legal seria perguntar e falar mais do porquê que você acha que é só um romance, ou por que você achou ruim, né? Me dê mais detalhes, esses detalhes que são importantes pro debate, pra gente conseguir entender uma sexualidade mais saudável. Obrigada, gente. Lembrando que quinta-feira eu vou entrevistar o trisal 3 Vidas Inteiras. Por causa das crianças deles, que eles querem pôr pra dormir antes, em vez de ser às 19 horas, a gente vai fazer às 21. Então 9 da noite em vez das 7, na quinta-feira agora. E na terça que vem, com a Marcela, minha prima, a gente vai fazer uma live na terça às 19, de como manter a feminilidade no trabalho, quando a gente tem que usar certos uniformes e são né, você perde um pouco daquela associação que a gente tem com maquiagem, salto alto e certas roupas, e como manter essa autoestima no ambiente de trabalho também. Pra quinta-feira que vem ainda não tenho certeza do tema, mas eu tô tendendo a fazer um review dos 50 tons de cinza, né? Já que a gente falou aqui sobre hoje os 365 dias, fazer o dos 50 tons. Então, para esses próximos dias, as lives serão essas. Gente, muito obrigada. E até mais.